Diz Adriel, eu tenho um vídeo pedrado em minhas mãos, ou seja, fudeu. Fudeu pra caralho. O YouTube tá todo bugado, velho. Para, porra! Demônio. O mais medo ainda quando você fala isso. Aquela foi a primeira vez que o rei sentiu medo. A revolução doída de Shoujo Kakumei Utena. Eu só li como tá no bagulho, tá? Ele escreveu doída, não doida. Adriel, sai do fake, Maniela. Aí é foda. Do canal Virtua Desk. Este é nosso mundo. Uou! Nele, os mais variados eventos já aconteceram, dentre todas as eras que o ser humano passou, desde a invenção do fogo e cultivo, até guerras constantes e uma cultura complexa. Nossas vidas atuais estão rodeadas dos fenômenos causados pela humanidade e tudo o que ocorreu até este momento. É a base que constrói todos os nossos costumes e formas de viver. Uma teoria diz que a evolução do ser humano se baseia em um ciclo que vive se repetindo, onde os conflitos acabam sempre retornando onde uma ideia nova é apresentada e que, por consequência, acaba esbarrando com os nossos costumes padrões que, por vez, acabam sendo contrárias a esta nova ideia. E quando... É quase o bagulho lá do Resident Evil, do Assassin's Creed, pô. Existia a civilização avançada no passado que gerou a humanidade, essa civilização morreu. A humanidade seguiu, prosperou, aí ela vai acabar e o outro vai surgir e isso se continua, né? O conflito termina, muito desastre foi causado, vidas humanas frustradas e perdidas aos montes, mas foi a causa para mais um passo da evolução da humanidade. É como se a revolução fosse o fim dos nossos mundos e a criação de um mundo novo, totalmente desconhecido e com um caminho cheio de buracos. Tá bom, Caio, pra onde que isso vai nos levar? Já diria Sugurugueto. Vai levar para o anime que quero falar hoje. Espiral. Shoujo Kakumei Utena. Uzumaki. Preparem-se, pois o que vocês vão ver aqui será um conflito interno entre a minha adoração eterna e meu ódio profundo que tenho com este anime. Que isso? Shoujo Kakumei Utena foi um projeto que, olha, foi uma confusão achar a informação que considero direitinha na internet. Ó, só pra você ver, a Wikipédia brasileira, a americana e até a própria Fandom Wiki da própria obra conta com informações completamente diferentes e contraditórias sobre a origem da série. É complicado, então, né? Se eu falar alguma bobeira, sintam-se à vontade para me corrigir. E bem, digamos que o mangá e o anime foram criados todos juntos em colaboração dentro de um grupo de artistas com o nome de B-Papas, que continha toda uma equipe para criar o mangá, que saiu em 96, e um ano depois, o anime que iremos falar, que saiu um ano depois, e que foi animado pela JC Staff. Não dá pra dizer exatamente que o anime é uma adaptação, já que a sua produção foi feita paralelamente aos lançamentos dos capítulos do mangá. Mas enfim, a obra se trata de uma garota chamada Utena, que em sua infância desistiu de viver após a morte de seus pais. Nisso, chega um príncipe que pede para que ela não desista, e que dá um anel que a guiará até ele em um dia. Então ela decide que vai se tornar uma pessoa forte e virar um príncipe tão legal quanto o cara que a animou neste dia. Neste ponto já dá pra perceber aqui, nos primeiros minutos do anime, alguns elementos bem interessantes, como a própria usar o uniforme dos garotos da escola em que estuda. Isso deixa os professores loucos, porque vai contra as normas e tal. É um elemento interessante e de certa forma sutil para ir deixando a animação nos pontos certos em que ele quer tratar. Shoujo Kakumei Utena é bem conhecido por ter inspirado muitas outras obras de tema Yuri no futuro, além de ser um dos atuais mais fortes exemplos de uma obra que fala sobre este assunto. A todo momento, a obra mostra em como Utena acaba indo fora da curva diversas vezes, em cima daquelas histórias básicas de contos de fadas, príncipes majestosos e princesas indefesas, mas nunca de forma abusiva ou forçada, apenas colocando aspectos em sua maioria bem visuais. E é uma coisa que Kunihiko Ikuhara, diretor do anime e fundador daquele grupo de artistas que falei anteriormente, faz com frequência em todas as suas obras, de tratar com normalidade e sensatez assuntos em cima do público LGBT, e acoplando isso com outros assuntos que ele quer falar. Tudo isso de uma forma bem bizarra, por assim dizer, mas não para um lado negativo, já que considero este um dos pontos mais fortes do anime. Só para citar como um ponto de referência, Utena é uma das principais inspirações de Rebecca Suga para a criação de Steven Universe, que é bem mais conhecido por aqui. Então sim, sua repercussão tem bastante impacto. É bizarro, né? Seus problemas, aqueles que estão... Eu acho que o Utena, desculpa a proporção, a não ser talvez eu possa falar bobagem aqui, mas eu vejo a influência que tem em criações do gênero. É tipo o que nosso queridão lá, Evangelho, fez com muitas outras obras que se basearam, né,
nela depois a criar suas outras obras. Cara, é muito doido as influências que um autor pode ter para criar sua própria obra. Às vezes dá pra ver uma parte bastante clara de uma inspiração, que você olha ali, pá, e vê o estilo, né, a proposta de uma obra. E às vezes tem uns negócios que você olha assim falando, não é possível que isso aqui tenha inspiração. E é muito doido isso, cara. Bem presentes e que irei citar logo logo. Mas antes de chegar nessa parte, vou falar de porque este anime me marcou de forma bem única. Mas para resumir bastante coisa, foi porque ele é diferentão mesmo. Muitos desses elementos que me fizeram ficar engajado com ele foi em sua direção insana. Por fora ele parece um anime bem animado, com um visual bem refinado e um clima bem empolgante, e parte disso é verdade. Dá pra dizer que, por conta de boa parte das cenas nos episódios mais importantes, no início mesmo, quando Utena descobre que o anel que ela ganhou quando criança serve para poder participar dentro de duelos realizados por uma organização dessa escola. Isso aí é bizarro, tá? Que são feitas para obter a posse da Noiva da Rosa, que pertence e obedece totalmente àquele que vence tal duelo. Só desculpa não, é só uma pergunta aqui. Esse anel transforma a gente em espada? Ou armas do tipo? Tô chutando aqui porque eu tenho quase certeza que deve ser algo assim, né? Estes duelos são feitos com a mão dela em jogo, e quem a possuir vai ter o poder de revolucionar o mundo. Eu tô ficando doido. Eu lembro de uma obra que se baseia em Utena que tinha exatamente a mesma coisa. O bagulho do anel que faz as pessoas virar outra coisa. No caso, virar as armas. E é isto que o fim do mundo diz para as pessoas que participam do conselho estudantil, que é muito bizarro, possuem este mesmo anel. E tipo, parece não fazer o menor sentido. E foi o que eu senti por muito tempo. Com o passar dos episódios e seu desenvolvimento, tanto da Utena em relação aos mistérios, que a animação vai nos apresentando aos poucos, de diversas formas, principalmente as bizarras metafóricas, usando de objetos e imagens para ir nos mostrando em como as coisas vão acontecendo, sem necessariamente apresentar essas coisas de forma expositiva, quanto da mesma com a Himemiya, a Noiva da Rosa, que é uma pessoa de comportamento bem desconfortável e até duvidoso, que se mostra de forma gradativa através de conflitos intermináveis com os outros membros do conselho que seguem o fim do mundo, e tem seus próprios objetivos para, também, ter o poder da tal noiva. Neste meio tempo, o anime se mostra de forma com que, ao passar dos episódios, ela vai conhecendo um pouco mais de cada membro e, ocasionalmente, passa a saber um pouco mais do que se trata esse tal de fim do mundo e da própria Himemiya. E neste ponto, eu diria que seria um dos pontos mais frustrantes e provavelmente mais divididos por quem pode acabar entrando numa discussão sobre essa obra. Digamos que muito do que a obra quer passar é que, como algumas coisas são extremamente complexas de se realizar, e de como o ser humano é um poço de corrupção, egoísmo, teimosia e babaquice, se prendendo totalmente a objetos, materiais e, por fim, ter sua própria visão sobre as coisas, e em como essas coisas podem se conflitar com outras visões e trazer sequelas, em sua maioria psicológicas, em Shoujo Tokumei isso vai se mostrar tanto de jeitos mais leves até super pesados, impactantes, que provavelmente vai te dar uma raiva profunda com o elenco como um todo e possivelmente destruir sua televisão. Tá, não é pra tanto. Mas eu imagino este ponto como um bem divisível entre as pessoas que assistem, não é só porque não é tão normal ver animes que se dedicam em mostrar pessoas fazendo merda, mas também porque não é tão difícil você ter um tiquinho de apego com alguns deles. Eu diria que em Utena você vai precisar. Eu tô falando que, tipo assim, eu acabei citando o Evangelho de sacanagem, mas a realidade é isso mesmo, é até parecido, né? O Evangelho é a mesma coisa, você tem um monte de personagem fazendo merda o tempo inteiro. A todo tipo de emoção, das mais extremas. De qualquer forma, a animação é muito bem feita, e quando precisa, é bem fluida e divertida de acordo. Agora é mais certificada, é porque eu lembrei exatamente de uma obra que tinha essa mesma porra, esse sistema de bizarro de casta, assim, na escola. E ele, só que tipo, eles faziam um contrato onde uma pessoa, era só umas pessoas específicas, né? Que poderiam pegar, tipo, posse de uma pessoa e transformar ela em uma arma pra combater e meio que ficar dominando, né? Outras pessoas assim. Que era um Yuri também. E era inspirado em um tema. Acompanhar. Digo isso por conta de boa parte dos episódios. Eu achei que fosse semelhante ao sistema de combate. Serem de certa forma. E não é o Valkyrie Drive que eu tô falando. Bem econômicos. Falo isso mais pra frente. O design dos personagens é bem bonito. Tem muito daquele toque de anime shoujo refinado, com aquela pitada de classe alta. É uma boa variação da especificidade. O Valkyrie Drive, no caso, seria a ilha que elas estão lá pra sobreviver e tal. E escapar daquela ilha. Então não é a mesma coisa. De que normalmente teve nessa época. São bem bonitos de se ver. Isso eu lembro, não é nem um anime, é só um mangá, por exemplo.
junto com a trilha sonora, que é absolutamente espetacular. Eu não costumo entrar neste ponto nos vídeos sobre animes, mas desde aqui merece destaque. Durante os momentos mais mundanos, de clima mais leve, com as coisas ocorrendo como se fosse um colegial padrão, são bem legaisinhas, mas após o momento que a protagonista recebe uma proposta de duelo, é como se o episódio se transformasse totalmente. Doido, hein? Isso acontece por conta da própria trilha, com uma música inteira dedicada somente ao famigerado momento da escadaria, que dá um ar bem mais tenso e épico. Aí, tira a espada do coração da personagem. É por causa disso que eu me lembrava dessa porra. A letra da própria fica falando de apocalipse e outras coisas. E os próprios duelos, que tem uma música para cada um deles, que são excelentes e também traz uma sensação de tensão e um ritmo mais rápido e bizarro, com os caras cantando enquanto o duelo é realizado, parecendo uma ópera. É quase como se estas partes fossem uma baita performance muito louca. É um espetáculo audiovisual. O Fabinho que não tava ficando louco. Eu lembro do mangá, porque em vez da espada sair do coração, a personagem, no caso, se transformava na espada. E é por isso que era semelhante ao tema. Mas vamos ao outro lado da moeda. Os outros 50% do anime. Vamos resumir o que eu disse até agora. Shoujo Kakumei Utena é um anime incrível que tem uma animação bela, assuntos e tramas bem interessantes de acompanhar e trata de coisas complexas. Mas e se eu disser que ele também é um anime terrível, que se arrasta por tempo demais, com personagens insuportáveis, episódios completamente inúteis e por muitas vezes frustrante e repetitivo? Eu diria que sim, é válido. E está super ok você odiar a obra por conta desses problemas. Normal, né? Naquela época, os caras, eles encomendavam quantidade de episódio em um formato específico do que é hoje em dia. Ainda mais porque hoje em dia já se baseia numa publicação do mangá ou de uma novel específica, ou de um jogo, que tenha o material original para daí esse material original ser adaptado até certo ponto em um formato. Seja esse formato semanal, seja esse formato anual por temporada, né, num bloco de 12 ou 24 episódios. Então, tem um formato diferente do que essa época aqui, que, sei lá, eles pegavam 32 episódios, 42 episódios, 52 episódios, por aí, algo assim. Um número específico de episódios, e aí faz. Ainda mais isso daqui, que é uma obra que se baseava só nela mesma, né? Porque o mangá começou um ano antes e aí foda-se o mangá, já foi direto pro anime e fez um negócio diferente. Então, cara, é normal esse tipo de coisa acontecer. Porque eu também senti muito eles enquanto eu assistia. Hoje em dia você não vê tanto mais esse tipo de coisa rolando por causa desse formato mais atual, padrão de temporada, né? Então eles só adaptam mesmo o bagulho que tem lá. De vez em quando metendo um filler ou outro, né? Mas vamos por partes. A mais notável, eu diria que é por conta da própria fórmula que o diretor teve ao bolar suas ideias. Parte do charme que ele cria em suas obras são por conta disso, mas eu diria que aqui é meio que usado muito além da conta. A animação conta com 39 episódios, e dá para dividir eles em 39, eu quase acertei. Uns 3 arcos. Em quase todos os episódios você vai ter uma cena de teatrinho de 2 garotas conversando entre si sobre algum empecilho aleatório que acabam sempre se conectando aos eventos do próprio episódio. Caralho, Yurikuma total. Todos eles também vão ter duelos, que por sinal são comprometidos pela mesma cena da escadaria, que é bem bonita, mas não demora muito pra cansar. Tudo bem que tanto a cena quanto a música passam até algumas alterações quando o outro arco se inicia, mas mesmo assim, até o desenvolvimento dos arcos e dos duelos também acabam se tornando bem cansativo de se assistir. Além de que, dentre os episódios que servem de transição entre uma parte e outra, é uma recapitulação com a maior parte em mostrar novamente as cenas que aconteceram em tal arco. O mais frustrante nisso é que nesses mesmos acabam acontecendo coisas extremamente importantes para avançar a trama. Sobre os episódios inúteis, dá pra dizer que muito disso se resulta nisso daí que eu acabei de falar, mas tem mais um elemento que me faz ter mais certeza ainda de que a animação como um todo pode sim ser terrível, que é a Nanami, uma das mais insuportáveis personagens da série inteira. Senão... Aquele momento que uma personagem específica se faz tiltar tanto com a obra que você faz questionar que diabo você tá assistindo, né? No mundo dos animes, já não basta o anime dar tempo de tela nem dar conta para essa coisa, eles fazem episódios que simplesmente não incrementam em nada de nada, é quase como se fosse um filler, só que pior. Além de que o senso de humor bizarro deles faz com que tudo fosse mais inútil ainda para a série como um todo. E por fim, Shoujo Kakumei Utena daria muito fácil para ser finalizado em apenas 24 episódios. As tramas dentro dos arcos são super arrastados, e se você não ligar muito para os outros personagens e suas tramas, fica ainda mais insuportável de acompanhar
acompanhar. Talvez o desenvolvimento e melhor forma de encaixar os personagens junto com a trama principal tornaria o anime bem mais assistível para mais gente. Então o anime é terrível por conta destes problemas? Sim, mas ele também é incrível. É quase como se ele fosse um relacionamento abusivo. Que como se isso? fosse uma anti-aventura, onde ao invés de tratar o anime como um produto, que precisa seguir certinho uma metodologia que diria o que é bom e ruim para fazer uma obra de verdade, fazer a tal obra de forma completamente emocional. Talvez seja uma diferença clara justamente de uma época onde as pessoas estavam mais acostumadas a absorver o produto dessa forma e não tá hoje em dia aceitando mais esse tipo de coisa, né? Eu sinto que as gerações mais atuais têm dificuldade em lidar com essas coisas, né? Tanto é que muita gente fica tiltado com One Piece pelo tamanho que tem. Sendo que veio uma quantidade bizarra de anime por temporada que eu mesmo não consigo acompanhar, né? Por mais que seja só 12 episódios por obra, tem gente que vê todos os animes da temporada que saem. Eu acho isso bizarro. Nem quando eu tava mais viciado, quando eu era adolescente em anime, eu via tudo isso. Então, cara, é estranho, mas é uma forma a cabeça das pessoas, né? Elas preferem ver todo mês uns 40 animes diferentes, cada um com 12 episódios de uma só vez, do que ver One Piece, né? Inteiro, por exemplo. Acontece. Há tanta repetição constante para trazer a sensação de que a Utena mesmo está ficando cansada de tantos duelos contra os personagens, que por vezes estão presos de formas bem fantasiosas e escrachadas com seus problemas, pegassem seus pontos de vista distorcidos e nunca conseguirem avançar, fazendo com que todas as batalhas terminem do mesmo jeito, junto com algumas cenas que podem te fazer explodir de raiva, mas na verdade ser uma oportunidade para mostrar que o ser humano pode ter determinação ou ser revolucionário, mas ainda assim estar preso a pessoas e objetos materiais, o que as tornam facilmente enganáveis. Mas e a Nanami, Kael? Você tem alguma desculpinha para romantizar a existência dela na série? Não, ela é só horrível mesmo. Mas por fim, Shoujo Kakumei Utena é um anime bem peculiar, que mostra com clareza seus pontos fáceis e difíceis de engolir, que trata assuntos bem delicados como o romance entre duas garotas, fraquezas humanas, relacionamentos abusivos, complexo de irmãos super distorcidos, tapas na cara dramáticos e etc. Tapas na cara dramática é vale foda. ressaltar que eu não li o mangá, que tem até uns capítulos que vão além do término do anime, então nisso eu vou ficar devendo. Mas também tem o filme. Ah, o filme. Ele aparentemente foi produzido de forma semelhante ao anime. Um outro mangá foi feito, que é o Adolescência of Utena, e que teve uma adaptação, entre aspas, em forma de filme. E nele, eles meio que recontam a obra anterior, e alguns elementos estão completamente mais loucos e metafóricos. Algumas coisas ficam bem difíceis de se entender, e perto do final, tem uma das cenas mais espetaculares que eu já vi em uma animação japonesa. E é claro que eu não vou mostrar aqui. Mas eu digo que nos minutos finais eu consegui entender de uma forma bem mais clara a mensagem principal da obra. Que loucura é essa? Em si, é bem mais confusa, e como que isso é mostrado é sensacional. Mas agora, terminando de verdade, eu recomendaria este anime? Eu diria que ele é bem mais específico para se tornar gostável. Você vai precisar ultrapassar a barreira das coisas bizarras, aquelas que parecem só elementos jogados que fazem parecer tudo imbecil, a barreira de aguentar os personagens e a repetição constante de cenas e diálogos, e se você passar por todas essas fases difíceis, talvez passe a gostar muito além da conta. Sei lá, velho, eu li e toco a revés inteira, eu consigo ver qualquer coisa. Igual é comigo. Por fim, a obra de B-Papas revoluciona de sua própria forma, trazendo um dos animes mais únicos que já assisti. Bom vídeo. Aqui pra mim é fácil falar, né? A minha é de boa falar. E não é nem pelo conteúdo do vídeo, não. Pra mim é de boa. Porque eu tanco tudo agora. Agora é suave. Pô, man, tô afim de ver música de anime hoje não. Por mais que eu tenha começado a live com música de anime, eu vou deixar as músicas de anime que acumular e ir direto pro YouTube. Na live do YouTube. Pode ficar só ver vídeo mesmo. Mas sei lá. Meu problema com o Utena é o final dele. O final não é um bagulho bizarro demais e estranho e inconclusivo. Eu não gosto de final que não é fechado. Eu já falei a vocês já que o final na minha cabeça é toma vergonha na cara e faz o final. Pode ser o final horrível que seja, mas pelo menos faça o final. Esse negócio de final em aberto, coisa de gente medrosa. O final é evidente que o final tá no mangá, né? Mas eu falei de ver o anime, né? Acho que eu ler o mangá de Utena, esse é tão interessante não. Sei lá. Vamos ver essa porra então. Falando sobre como o Pokémon Concierge é lindo e relaxante do Danael Fernandes. YouTube!
YouTube, sabe uma coisa que é muito cansativa e muito estressante e realmente pode fazer com que você queira arrancar os seus próprios cabelos? Lê Talker Base inteiro. Eu realmente acho tudo isso que ele falou. Vida adulta. Acontece que trabalhar pra manter um teto sobre sua cabeça é um bocado estressante. Quem imaginaria, né? Agora, eu gosto muito de mídia que me desafia. Um pouco mais complexa, um pouco mais complicada. Tem fé com você. Danael é cult, chat. E você ficar pensando durante um bom tempo pra realmente entender. Temas um pouco mais delicados. Na minha visão, tem que ter espaço pra tudo, né? Você tem que ter espaço para as coisas mais cult. Você tem que ter espaço para as coisas complexas, né? Tem que ter espaço para umas paradas meio de terror, né? Umas paradas de humor, uns bagulho meio besterol, né? Uns bagulho meio meme, meio ruim, né? Os anime mais família. E também os bagulho mais infantil também, né? É espaço para tudo, na verdade, né? Dá pra você trabalhar muito bem todos os tipos de coisa. Não ficar nunca preso a uma coisa específica, né? Por mais que você não goste de algo especificamente, talvez até dentre coisas que você usualmente não gosta, você consegue minerar algo e achar algo, né? Que especificamente funcione pra você. Então, nunca pode fechar especificamente pra algo e falar, não, só gosto de uma coisa específica, eu sou uma pessoa cult, só vejo obras assim. Eu adoro isso, geralmente eu consumo. Porém, tem muito valor em obras que são um pouco mais simples e são ali pra ser uma coisa mais escapista. Para que você se desestresse depois de um dia longo e complicado de trabalho. Só senta, relaxa e segue a vibe. E é Papo reto. É o objetivo da arte, no fim, né? Entretenimento sempre é buscar essa alternativa. por isso que hoje nós vamos falar de Pokémon Concierge. Pokémon Concierge, caso vocês não saibam, porque o marketing não foi muito bom, é o anime da Netflix. Convenhamos, né? Qual o marketing de Pokémon anda sendo bom nos últimos, o quê? 20 anos? Stop motion. De só 4 episódios, a gente vai até falar disso. Acho que, na real, o último marketing bom de Pokémon não foi nem a Pokémon que fez, a Pokémon Company, no caso, né? Foi o do Pokémon GO, que uma empresa terceirizada fez o bagulho todo. O que é sobre essa moça adulta chamada Haru, eu aponto que é adulta porque isso é meio diferente do Pokémon já, que depois de uma semana meio estressante consegue um emprego como uma concierge de Pokémon. Ou seja, ela cuida dos Pokémons num resort. Então... plural da palavra que não existe é foda. Eu vi muito pouco Yashike na minha vida. Eu se pá assisti um em papo de 2016 e eu não lembro o nome e eu não lembro como que era. Muito útil, eu sei. Só que assim que eu terminei como concierge de Pokémon, eu fui até meu queridíssimo Yamato Rinko, porque eu sei que ele curte muito Yashike, e eu perguntei pra ele se isso daqui é um Yashike, e ele respondeu tipo sim, óbvio, porra. Só que de forma mais educada. Então entendeu? Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas tudo bem. Vou colocar isso aqui como minha primeira experiência 100% oficial com Yashike. Eu vou chutar que Mushishi não conta muito, Mushishi é legal, mas enfim. E com isso dito, irmão, que anime relaxante. Tá, vamos primeiro falar dos temas e do plot. Não tem bem um plot, né? Por quê? Porque não precisa ter um plot, não é o tipo de história que necessita realmente de um plot todo complexo e tudo bem feito. Essa aqui é a história de Haru cuidando de Pokémons num resort. Ah, então não tem nada de escrito aqui? Não, tem sim, pô. A Haru em si tem um arquinho, por exemplo, que é um arco similar ao que a mensagem tá querendo dizer pra pessoa assistindo. Que é meio que um, cara, relaxa, para, a vida não é só trabalho duro e extenso e extremo, nem nada do tipo, não. Esses Pokémons estão querendo se divertir num resort, se diverte também. Ela chega na ilha depois de uma semana muito estressante, onde ela terminou com o namorado e pisou em um chiclete no chão. Horrível. É muito bom os bagulho daquele jogo da edição no foda-se, tá ligado? E aí no primeiro dia de trabalho dela, ela é toda formal, toda, eu não posso ferrar nada, eu não posso fazer nada de errado, tudo tem que estar certinho. Só que aí no primeiro dia de trabalho dão pra ela a função de divirta-se no resort. Relaxe. Só relaxa hoje, toma um dia de folga, basicamente. Ninguém tá te julgando, ninguém tá prestando atenção em você, só vai lá e descansa. Ok, conseguiu descansar por hoje? Maravilha. A partir de amanhã, eu quero que você faça que os Pokémons sintam exatamente da maneira que você sentiu hoje. E isso já é um arcozinho legal pra ela. Tá. Passa um pouco a ideia de cheire as flores no caminho da vida. Não fique estressado com o seu trabalho é literalmente numa porra de um resort cuidando de Pokémon. Eles não vão se sentir bem se você não se sentir bem. Claro que não é uma mensagem que Faz bate sentido. com ninguém que tá trabalhando, basicamente, mas é algo que Ainda mais que trabalha em resort, né? também talvez conecte diretamente com você que tá assistindo. O anime quer que você esteja tão relaxado quanto os Pokémons. Que eu só deite na cama ou no sofá, fique em um lugarzinho bem confortável, pare e assista a situaçãozinha do episódio. Às vezes até durma no processo.
né? Nada muito grande, nada high stakes, nada que realmente vai causar algum problema grandioso que tem que ser resolvido. Não, pô, é pra ser divertido, é pra ser calminho, é pra ser tranquilo. E com isso o anime é exatamente o que ele quer ser. Ele não precisa fazer nada de grandioso, então ele não é grandioso. Ele é ótimo nisso, ele é extremamente relaxante, extremamente good vibes, fez eu me sentir bem. Eu assisti esse bagulho me sentindo bem. Fofo, legal, funciona. Okay. Não precisa ser nada além de fofo e legal. Então não é. Então tá ótimo. E aí agora vamos pro aspecto visual desse anime aqui, né? Então, eu vou dizer uma coisa aqui, que vai ser basicamente o que vai guiar o resto desse vídeo. Há uma informação sobre mim que vai justificar tudo que vou falar a partir daqui. Stop motion é muito pica. Stop motion é meu estilo favorito de animação. Sem dúvidas nenhuma, sem questão nenhuma, nada de, ai, mas será que... Não. Stop motion é meu estilo favorito de animação. É o único que eu realmente paro... Eu confesso não ser muito chegado na parada. Pra assistir making of. Confesso que não é a minha visão simplista das coisas, a melhor maneira de produzir o bagulho. Mas não tô falando que é um lixo ou coisa ruim, não, qualquer coisa do tipo. Só que também, visualmente, não é algo que eu curta. Os vídeos de making off desse anime são muito bons. 2, se não o meu filme favorito de todos os tempos, A Ilha dos Cachorros. Eu sou ruim em decidir meu filme favorito, mas se me perguntarem, às vezes eu posso falar que é só A Ilha dos Cachorros mesmo. E sempre que sai um filme stop motion, mesmo que eu não vá assistir por algum motivo, eu fico muito feliz que ele existe. Um exemplo ali da Fuga das Galinhas, que é um filme muito bom, que eu gosto bastante também. Por mais que seja uma parada que eu não curto, que é stop motion. Porque isso prova que o gênero ainda não está bem morto, entre aspas. Eu ainda não vi o novo filme de Fuga das Galinhas, mas eu pretendo em algum momento. E por que exatamente esse, entre aspas, de medo de que o subgênero morra? Existem duas pequenas dificuldades. Por que isso aconteça? Porque, sabe, que é trabalhoso pra um caralho. Convenhamos. Com stop motion. A primeira é que não é um gênero que permite qualquer coisa devido às suas limitações, entre aspas, técnicas. Tipo, você tá animando um bonequinho articulado frame por frame. Algumas coisas mais complexas podem ser... Pô, é insano que talvez, eu acho que a gente chegue em um ponto onde a IA vai fazer isso daí. É bem capaz que a IA mate o stop motion de verdade, né? Porque ele simule e emule, né, o stop motion. Só que feito por tecnologia, em vez do bagulho real da parada, tá ligado? Muito difíceis e muito caras. Literalmente caras de fazer. Tá vendo? É caro pra caralho fazer essa merda. Eles vão fazer a IA pra fazer essa porra com toda certeza. Um bonequinho desses aqui não é barato não, tá? É importante deixar isso muito claro. E a outra coisa, é muito difícil fazer stop motion. Claro que qualquer tipo de animação e qualquer tipo de obra em geral, não é fácil de... Pô, é insano porque você tem que fazer um bagulho que tem uma ordem natural de acontecimentos. Né, numa posição específica. Não pode errar nada, nenhum centímetro de alinhamento de nada do boneco, enquanto ele se move durante horas insanas. É bizarro demais isso daqui, velho. Isso aqui é um tipo de técnica de coisa de maluco. Fazer. Só que stop motion realmente entra no caso de é um objeto físico que você tá manipulando pra criar uma animação. Você tá pegando o boneco. Aí não ia ser stop motion, mas a IA também não é arte, né? IA não é porra nenhuma, nada mais do que uma ferramenta que a humanidade usa muito para poder fazer o quê? Melhorar a sua vida, né? A ideia pelo menos é essa. No caso desse aí, especificamente, é agilizar processos, copiar outras pessoas, né? Enquanto não for regulamentada, vai ser isso daí. Vai ser explorar a gente para fazer coisa de graça. E roubar a gente no processo também, né? Mas... vão emular pra caralho essa porra, né? Como se fosse o estilo da parada, sendo que vão colocar a IA pra calcular os movimentos do bagulho, sem que você precise você ficar acertando manualmente cada frame possível. Isso é bizarro, velho. E fazendo várias coisas com ele. E a diferença de qualidade básica é muito perceptível, o que talvez seja um pouquinho diferente. Vocês estão ligados que essa porra vai ser indiferente da pessoa gostar ou concordar, ou o que vocês pensarem da parada ou não, em relação à animação de tudo? Acabou, né? Não tem que fazer mais, né? Vão tacar e vai ser igual uma bola de neve. A partir do momento que as primeiras empresas começaram a usar com frequência a ferramenta, e isso começar a cortar gasto pra caralho na produção de diversas obras, acabou. Você não vai achar mais empresa que não vai usar. E aí não importa o que vocês achem do assunto ou não. E aí deveria ser cobrado justamente a pressão para poder governos regulamentar essa porra o quanto antes, por sinal,
para poder evitar um monte de tipo de crime no processo que vão ser cometidos com isso, né? Mas enquanto não tiver regulamentação, não são crimes, na teoria, elas vão passar carreto por cima, né? Tem uma coisa, tem um elefante na sala que ninguém falou ainda, pelo menos eu não vi nenhum produtor de conteúdo falando a respeito de uma obra imensa que foi anunciada aí e que pode ser uma das primeiras obras gigantescas a utilizarem a ferramenta de larga escala. O remake de One Piece tem grande chance de usar IA para fazer muita coisa do processo dela. E da onde você pode perguntar pra mim, da onde você sabe disso, da onde você viu isso, ou alguma coisa do tipo. A empresa que eles contrataram para fazer já tá trabalhando com isso já tem um tempo. O Oda fez um vídeo usando o IA recentemente, brincando com a ferramenta. E justamente veio o anúncio na sequência da parada, né? Somado tudo isso, a como anda o mercado do Japão, né, japonês de animação, e como tá bizarro, como os processos de criação de episódio estão insanos, né? O trabalho e a escravidão atual, né, do mercado em função do trabalhador ser explorado ao máximo em prol da vida dele para poder animar um episódio de anime, né? Chegou a um nível ridículo que a gente tá chegando agora e que pode tender a se piorar cada vez mais porque ninguém fez nada para melhorar. Então eles vão continuar estendendo a corda, né? Estendendo a merda. Vai chegar um ponto que, se você acha que tá difícil controlar a IA no Brasil, por exemplo, que é um lugarzinho mais de boa, onde as pessoas, entre muitas aspas, se importam mais com as coisas, imagina no Japão, onde eles estão cagando até pra saúde do funcionário que não volta pra casa, tem 3 dias que não volta pra casa pra ver a família. Tá dormindo no estúdio pra animar o bagulho. Tá ligado? Moleque, vai ser insano o que vai acontecer nessa porra. Eu tô falando sério, em uns 10 anos não vai ter uma produção que não vai usar IA no Japão. Imagina fora. De uma animação tradicional 2D. Como assim? Vamos lá. A primeira abertura de Beastars, Wildside, é feita em stop motion. E é incrível. Eu amo essa abertura. Eu amo essa abertura com todo o meu ser. Tanto musicalmente quanto visualmente. A ideia de fazer um stop motion na abertura é incrível e sensacional. E acho que foi esse o principal motivo pelo qual eu comecei a assistir esta porra. Porém, ao mesmo tempo que a animação é boa, ela não é tão boa quanto você imagina de um stop motion. Claro que atrapassa comparar isso aqui com um filme, por exemplo. Mas ainda assim, se você comparar com um filme, você fica tipo, sim, tá faltando alguns frames aqui, então ela talvez pareça um pouco estranha. É um pouco mais difícil de aceitar a animação se ela não estiver 100% perfeita. É mais fácil você criar concessões na sua mente de, não tá tão bom quanto um filme que eu vi, por causa que é só uma abertura, do que só abstrair isso. Pelo menos pra mim é assim. Stop motion é difícil de fazer, leva tempo e leva dinheiro, por isso que não é tão comum assim. De novo, claro vai que sai muito em filme, morrer, tá? claro que sai em animes, mas vão não é matar fácil, o stop motion pra caralho. Pokémon Concierge tenha só 4 episódios. O que é um, entre aspas, problema pra série. Se conseguirem fazer uma IA que replica exatamente como o stop motion age, e coisa que você não consegue nem reparar mais a diferença de um pro outro, acabou, pô, stop motion já era. Eu queria, né, deitar e ficar 4 horas seguidas só aconchegado vendo essa merda, mas tá tudo bem. Porém, no fim das contas, stop motion casou perfeitamente, lindamente com Pokémon Concierge. Além da animação estar linda, no sentido de fluida pelo menos, e o design de Pokémons e do mundo em si ser muito bonitos, inclusive eu adoro a atenção aos detalhes, o movimento não fica só na frente. Sim, Adriel. Você tá falando com uma pessoa que não é contrária ao uso da parada, novamente. Eu espero ver a regulamentação da parada. Fica no fundo também. Os Pokémons no fundo não estão lá paradinhos só e é isso. Não, não. O mundo é vivo. Mas além de tudo isso, o fato de serem, sabe, bonequinhos reais, meio que ajuda nessa vibe inteira do anime. Tipo, claro, quando você faz uma animação em 2D, o que você tá desenhando numa pessoa é uma abstração de uma pessoa. Aqui não é diferente, mas por ser um objeto físico, literalmente criado do zero, físico e colocado lá pra ser animado, eu acho que funciona de
forma imersiva. Tipo, não é só o desenho de um Pokémon, é literalmente um Pokémon. Eu tinha uns brinquedinhos de Pokémon quando eu era mais novo. Ver basicamente um brinquedo de Pokémon andando é legal. Me puxa pra esse universo e pra essa história de uma maneira que uma animação 2D talvez não consiga fazer. Claro que é na minha visão de eu adoro stop motion, mas No meu caso, conseguiria, porque eu adoro Pokémon, no fim, né? ainda assim, eu sinto que esse anime não seria tão relaxante quanto é se ele não fosse stop motion. Eu acho que... Aí já não posso concordar, Danael. Aí talvez eu não concorde, porque Pokémon consegue fazer o que ele quiser. O que ele se propor a fazer, ele faz com muita categoria e brilhantismo, né? Porque se tem uma coisa que essa empresa ela peca muito, é que ela se sabota e se subestima. Se ela quisesse, ela poderia ser fazer a porra que ela quisesse. Ela podia aplicar qualquer tipo de conceito, gênero e história que ela quisesse contar envolvendo esse mundo, ela conseguiria de boa, porque dá pra fazer, porque é um mundo bastante único e que pode ser explorado de diversos tipos de jeito e conceitos. Só que essa porra dessa empresa se sabota e fica tentando fazer apenas a maneira mais comercial e barata de mostrar a marca, né? Faz muito pouco tempo que começou a ser produzida obras animadas além do anime principal de Pokémon. Muito pouco tempo. Não tem nem 10 anos. Sei lá. Porra, a franquia tem quase 30 anos. Durante muitos anos foi só o anime principal que existiu como a única animação da franquia, até vir o Pokémon Origins. Cara, demorou muito pra essa empresa filha da puta começar a pensar em fazer coisas diferentes. Então, de novo, não interessa a forma como eles quiseram contar isso aqui. Se eles quisessem contar essa porra aqui eu acho que com a arte do Pokémon Yellow, teria ficado incrível do mesmo jeito. Porque tem muita gente talentosa que trabalha nessa porra dessa franquia. Dentro ali seja no anime, seja nos jogos. Mas eles são sabotados entre si. Um monte de vezes, um monte de situações. O stop motion só casou muito bem com o que isso aqui é. Tanto que esse anime nem... Pra mim, essa opinião dele é baseada única e exclusivamente no... Ele gosta de stop motion. 2, ele não acompanha Pokémon. Tentou lidar com algumas das coisas mais complicadas pro stop motion, tipo ação. Não tem ceninha de ação, os poderes dos Pokémon são, tipo, fáceis de serem replicados nesse estilo de animação. Por isso tem... É fácil saber se a pessoa acompanha a franquia há bastante tempo ou não. É só ver o plural da palavra Pokémon. Esse daí já responde. Tem pouquíssimos momentos onde o anime é, entre aspas, janky. Onde as limitações, entre aspas, de um stop motion meio que são aparentes. Eu acho que só aconteceu, tipo, uma vez. Isso foi no episódio 3 e foi, tipo, um segundinho e meio que me tirou da história por um segundo. E aí depois, não mais. Nunca mais. Só funcionou. Os criadores tinham uma visão. Eles colocaram o stop motion pra implementar essa visão. E tudo deu absolutamente certo. Esse anime é muito bom. Ele é muito relaxante. Já começou o ano com o pé muito direito. Foi um ótimo começo de ano pra mim, essencialmente. E eu recomendo. Muita gente pode nem mesmo saber que esse bagulho existe, mas vão lá ver. É tipo, bem vibes. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! Novamente, né, falando a coisa mais óbvia do mundo. A IA não vai matar os artistas não, tá? Fica tranquilo. Não vai acontecer. Ela vai ser o que o Paint é, só que em uma escala muito maior. Simples assim. Ela mataria o artista se não houvesse legislação na parada, né? Se deixasse o bagulho à própria sorte, aí sim a gente chegaria num ponto que seria insano, né? Mas não vai ser o caso. Vai chegar um ponto que o capitalismo vai falar menos alto, pelo menos eu espero. Vai esbarrar em certas coisas e certas coisas vão acabar se autodefendendo, né? Só basta o lobby certo ser ofendido pela parada. E aí começar a pensar em organizar um limite da parada. Mas de maneira geral, não tem volta, tá? Não é porque... Vamos supor que 80% da Terra ache e concorde, o que é impossível, né? Mas vamos supor no mundo hipotético que 80% da Terra ache e há uma ferramenta ruim e não concorde com a existência da parada. Você acha mesmo que vai ser apagado? O uso vai ser decretado... Não, vai ser crime, não pode existir, final da parada, foda-se. Não vai ser, porra. Sabe por que não vai ser? Porque tecnologia não se para, tá ligado? Não tem o que fazer. É simples assim. Não tem como parar uma evolução. É algo natural, não tem o que fazer. Então, cara, não interessa se você gosta ou não da parada. Vai acontecer. De você gostando ou não, querendo ou não. A melhor situação possível é regulamentar para não haver perda e dano
de outras pessoas. Para não, porra do robô não tá roubando arte alheia para produzir a sua própria arte. E aí eu não estou entrando no mérito do que a porra da IA tá produzindo é arte ou não. Só estou mandando a real do que vai acontecer, né? A gente pode acabar com a pessoa sendo lesada e perdendo a sua arte em prol de algum filho da puta querendo ganhar dinheiro ou ganhar alguma coisa usando a porra lá do programa que tá roubando a arte dele. Só mudando ali a porra dos pixels de posição e criando uma outra imagem, entendeu? Simples assim. Você regulariza a parada e aí a IA ou ela vai apenas usar o bagulho para aprender e fazer os negócios sem utilizar a base de porra nenhuma, ou ela vai ter que pagar royalties pra porra da pessoa que é detentor do direito autoral da parada para poder produzir o negócio. E aí ninguém é lesado. Coisa que acontece hoje porque não tem regulamentação, porque as pessoas ficam no Twitter enchendo a porra do saco, escrevendo threads infinitas, falando um monte de groselha e ninguém para pressionar a porra do Congresso para fazer a porra de uma lei para poder esta porra ser regulamentada. É assim que você resolve os problemas dessa porra, dessa nação. Mas ninguém tá preocupado, às vezes só quer ficar falando bobagem no Twitter, né? Então não interessa que você vai, não, eu odeio, acho uma merda, acho que o demônio na Terra. É uma tecnologia, vai ser implementada em tudo que você consome, inevitavelmente. Se você for ver uma novela da Globo, tudo que você tá vendo vai ter IA. Se você for ver um filme no cinema, tudo que você vai estar vendo vai ter IA em algum momento da produção da parada. Um anime, ainda mais. Programa esportivo, vai estar usando IA em alguma coisa. Se você for no hospital, futuramente, ele passando por uma cirurgia, talvez tenha algum tipo de robô que auxilia no seu suporte de vida, ele tem uma IA própria. Tá ligado? Não tem o que fazer. Vai continuar cada vez mais crescendo e evoluindo essa porra. Não tem como voltar. Entende? Não volta. A tecnologia não volta, ela só avança. A gente pode diminuir e focar no lugar certo para não cometer crime. Mas aí, ninguém parece estar preocupado com isso. Não atualmente. A gente volta para a situação da lâmpada. Os fabricantes de vela contra a lâmpada elétrica. Aconteceu muito. Acabou as lâmpadas e acabou as velas. Não. As coisas existem. Vai continuar existindo gente que nunca vai usar IA para fazer sua arte. Beleza. Vai continuar existindo gente que vai usar IA para melhorar ou auxiliar na produção da própria arte. Na minha cabeça é tipo quando um mangaka troca a forma tradicional de fazer um desenho para a forma digital, entende? O mangaka tá lá, ele desenha há 20 anos no papel, para produzir o mangá dele, ele tem a sua produção assim. E aí surge a oportunidade de digitalizar, e com essa digitalização da parada ele tem mais ferramentas para poder melhorar e evoluir, fazer o processo demorado que é a produção do mangá, acelerar e economizar tempo para ele. Ele vai lá e migra para a versão digital e assim ele passa por novos processos de aprendizado e assim ele continua produzindo arte. Na minha cabeça vai continuar a mesma coisa. Ele vai fazer uma base, né, um preset de uma imagem específica que ele pensou. E depois que a IA produzir essa base, ele vai vir por cima e vai reorganizar essa porra à sua própria arte. E assim ele vai fazer com tudo agora. Fazendo o processo que existe ser mais rápido ainda. Se eu estou usando um exemplo específico. Daqui a pouco você vai ver. Vai acontecer dos mangá que você lê. Vão ser assim. O exemplo disso é o Oda. O Oda não é contra a IA. O Oda acabou de usar a IA. Tem pouco tempo atrás para brincar com a IA nos negócios de One Piece ali. Fim do ano passado. E eu vi um monte de gente ficando louca na internet. É isso aí, não importa quando você fique puto com o Oda, ele não vai parar. Já tem cirurgia pro IA. Tô ligado, os Estados Unidos, se eu não me engano, eles estavam querendo substituir médico, né? Tá robô no lugar. Bizarrice, né? Vai dar moral de cada um. Porra, não é como se estivesse matando a pessoa no processo, né? Eu já falei esse negócio no Twitter, né? É uma discussão meio doida. Que quando passar 20 anos, vão olhar pra trás e vão falar: caralho, que doideira. As pessoas ficavam brigando por pessoas usando IA. Hoje em dia todo mundo usa. É o que vai acontecer. E você gosta ou não? Eu sou uma pessoa bastante neutra em relação a essa porra. Sendo sincero. Então, talvez não seja grandes coisas também falar, mas é o que vai acontecer. A humanidade tende a fazer coisas para economizar tempo e trabalho. É por isso que a humanidade sempre evoluiu. Tudo que ela quer fazer é fazer menos esforço em tudo. Então, quanto menos coisa ela faz, mais ela cria para poder diminuir esforço, tempo, gasto e maximizar a velocidade da produção das coisas. Inevitavelmente, é isso que vai acontecer. E tem mais. Tem muita coisa que já usava IA antes e ninguém sabia. Seja porque ninguém ligava, seja porque ninguém realmente sabia. Vai chegar um ponto que você não vai saber das coisas que você está consumindo. Você já está usando IA ou não. A gente fica brincando ali com a abertura de Freerem, né, que parece IA. E realmente parece com algumas IA antigas, né? Porque o bagulho evolui. Cara, hoje eu vi a porra de uma IA que literalmente reproduziu um vídeo da porra do Louvre pegando fogo.
O Louvre é a porra de um dos maiores museus mais famosos do mundo lá na França. Não, eu vi no Twitter a porra do Maia que fez um vídeo, como se estivesse ao vivo, ou estivesse fazendo uma reportagem do Louvre pegando fogo. E é um vídeo até que longo. O bagulho parece real, tá ligado? E não existe. Não é um GIF, tá ligado? Não é uma imagem estática. É um fucking vídeo. Então, cara, sei lá. É doideira. Vamos torcer pra essa porra ser regulamentada o quanto antes pra não dar mais mal do que tá, né? Porque também já vi IA sendo usada pra poder fakear a gente, né? Fazer a gente tá falando coisa que não existe. E é assustador. Quando você vê um vídeo que é todo feito por deepfake, na utilização de IA, pra produzir um vídeo inteiro de uma pessoa falando algo que ela nunca falou. Literalmente perfeito. Se você não tiver de antemão que o bagulho é falso, pra você prestar atenção nas pequenas partes que tá esquisita na porra do vídeo, você vai pegar na porra e falar, que é isso? Vai ser foda, tá? Ainda mais nas eleições. Que vão usar essas porra aí pra poder ficar fazendo vídeo fake de gente falando coisas escabrosas, sendo que nunca falou porque foi produzido na internet, né? É bizarro, né? E quanto mais o tempo passa, menos eu vejo as pessoas se mobilizando pra poder pressionar o Congresso pra legislar. É foda. Não, se alguém fizer uma IA minha, vai tomar processo. Vai tomar o famoso processinho. Eu tô aqui já, vou ver isso daqui também. YouTube. Falando sobre aberturas de anime que eu acho da hora. É, braba, né? Do Danael. Tô aqui já, né? Vamos ver essa porra daí. Sabe uma coisa que eu gosto muito, mas muito, muito mesmo? Abertura de seriado de televisão. Eu sempre fui um grandíssimo fã do ritual de eu vou assistir um episódio de alguma série, eu vou ver a abertura antes de ver o episódio em si. Eu sou meio fissurado nessas porra também, né? Acho que todo mundo que acompanha o canal sabe muito bem. Não pulo abertura nenhuma, tá ligado? Pode ser um bagulho meme, a abertura pode ser uma bosta e eu não ia gostar. Tô lá eu vendo igual um imbecil. Isso também vale pra série, não é só anime não. Seja porque em séries como How I Met Your Mother ou Dexter, o estilo do que você vai assistir e os temas da história já estão bem explícitos na abertura em si. Seja porque em séries como BoJack Horseman, Né? a abertura muda conforme a série muda. Tipo, se a cama do BoJack quebra em um episódio, na abertura do episódio seguinte a cama vai continuar quebrada. E também porque em geral eu adoro a mistura do audiovisual com alguma música mais temática, alguma música mais própria pro que estamos assistindo. Não na ideia de trilha sonora, mas como um clipe mesmo. Ver BoJack deu uma saudade agora dessa porra. Sendo que clipes musicais parecem estar perdendo muito a sua relevância. Obviamente ainda existem, mas de um ponto de vista cultural eles perderam relevância. Isso é verdade, E, similarmente, aberturas de série meio que perderam um pouquinho sua Culpa do TikTok, essa bosta. relevância também. Principalmente por causa do streaming, você vai estar maratonando a série e você vai apertar o botão de pular, né? Acontece. Então, eu não faço isso não. Mas sabe o que não morreu e não vai morrer tão cedo? Aberturas de anime. Tem alguns motivos meio objetivos e lógicos de por que essas aberturas ainda existem e são tão populares. Tipo, se você colocar uma abertura de 1 minuto e meio, você não precisa animar esse 1 minuto e meio no episódio em si. Então, né, já é muito útil. E One Piece com as aberturas com quase 3 minutos de duração. junto disso, o ecossistema de música japonesa Ei. muitas vezes envolve também aberturas. Se você for abrir a Billboard japonesa, ou seja, ver os hits que estão passando no Japão, você vai ver uma cacetada de aberturas de anime. Sim. E aquela música de Natal da Mariah Carey. E além de coisa de tipo abertura de vou pro portfólio de alguns animadores, tem a minha visão mais pessoal aqui, que é, eu acho brabo. Nos momentos que eu não tô vendo muito anime, eu abro a temporada e vejo algumas aberturas aleatórias, porque eu acho legal. De novo, eu gosto da mistura de música com audiovisual, então é legal de ver. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar de algumas aberturas que eu acho braba. É isso, essa é a premissa do vídeo. E não é nem tipo minhas favoritas ou as mais influentes. Não, é só algumas que eu lembrei agora de cabeça e falei, pô, essa é braba, né? Com isso, provavelmente vão ser tudo um bando de abertura popular que vocês conhecem. E além disso, não vai ter música por motivos óbvios. Ah, e por mais que eu adore essa, a primeira abertura de One Punch Man não vai estar nesse vídeo, perdão. Perdão, senhor careca, seu visual dá um charme a mais pra ela. Tá Até dizendo? porque não tem nada de errado em ser careca, Saitama ficou estiloso. Mas é Entendeu? um problema quando é meio que não intencional. Queda capilar não é nada agradável, né? E é por isso que a manual pode Por isso que tá falando essa porra, né? ser muito útil. Até porque já é 2024. Ano novo vem com promessa Por de novo. isso E eu que acho ele cuidar tá de você falando mesmo é uma dessa ótima promessa, porra. sabe? Tanto fisicamente como mentalmente, porque queda de cabelo pode afetar a sua autoestima. Tratar isso pode melhorar a imagem Caralho, que ele você tem. Os excelentes puxou tratamentos da manual são prescritos propaganda e personalizados por médicos. falando do sem Saitama, necessidade né? de marcar consulta ou se deslocar. Aí até foi o lugar. gênio. Além disso, também é Gênio, oferecido outra gênio, acompanhamento não tem como. clínico sem custos adicionais e totalmente ilimitado. Você só precisa ir no site oficial
inicial da manual e responder o questionário que vai definir o seu tratamento personalizado e único, porque sim, cada pessoa recebe o tratamento necessário para cada caso em específico de queda capilar. E como dá pra ver aí na tela, os resultados são no mínimo do mínimo impressionantes. Mas lembra de manter em mente que o tratamento tem que ser contínuo e os resultados começam a aparecer entre o terceiro e sexto mês, então paciência. E se você usar o cupom 40Danael, você recebe 40% de desconto no seu pedido e frete grátis. Isso aí Mas é lembra que é bom só pra por caralho. tempo limitado, então anda logo e entra no site, pô. Clica no link na descrição pra tratar que é o vice, meus queridos. Ah, e só pra tirar isso do caminho, porque eu não vou falar muito a respeito, porque todo mundo que já falou a respeito, sim, as aberturas de Jojo são do caralho. E sim, todas elas, até Chase. Chase é legal, pô. Mesmo se tu não Cara, eu tinha esse mesmo problema com o Chase, velho. Tinha o mesmo problema com essa porra. Depois eu acabei gostando com o tempo. curtir a música Chase, os visuais são, tipo, muito legais. Muito. O significado dela, a abertura Não tem tipo assim, não tem um visual de Jojo que seja foda, né, velho? Vai tomar no cu. em si é bem legal. Mas Jojo não tem uma única abertura fraca, na minha humildíssima visão. Porque essas aberturas parecem nem mesmo ter sido feitas, tipo, porque tem que estar ali. São aberturas que parecem que foram feitas porque a galera que as fez adora Jojo. As aberturas parecem mais uma homenagem à obra original do que realmente só uma abertura. Por isso temos algumas Jojo Fag demais foi que fez essa abertura de Jojo, né? decisões artísticas bem legais, tipo como na primeira abertura, ela inteira se passa dentro da mansão Joestar, porque a parte 1 é focada numa treta entre esses dois irmãos que dividiam o mesmo teto. E a música em si fala dessa parte 1 como uma história lendária, algo que marcou gerações, um conto épico do passado, o que é verdade, porque foi a parte que começou Jojo. E Jojo é uma história que não só marcou geração na vida real, como é literalmente uma história geracional dentro do canon. É até chato falar dessas aberturas, porque elas só são, tipo, o que elas deveriam ser. Todas são boas, todas fazem exatamente o que deveriam fazer. Todas foram feitas com amor e carinho. Agora, indo pra uma outra que também meio que parece ter sido feita com amor e carinho, porém de forma diferente, a gente tem a abertura de Chainsaw Man, que é caralhudamente cinema, moleque. Um bocadinho viciado na música em si, já tem papo de um ano. Mas a própria abertura, ela começa com um bando de referências a filmes que vão passando rapidamente um atrás do outro. Não só essa é uma ideia legal, como isso é legal pra mim, pessoalmente. Eu não costumo pular aberturas, mas essa é uma que eu nunca ia pular, porque é um exercício maneiro de, tipo, tentar Pô, eu nunca pulei também. Conhecer cada uma das referências. Eu, obviamente, só consegui pegar todas depois de ver um vídeo, mas eu peguei alguma durante os episódios e é legal. É uma ideia legal. A composição visual da abertura em si é muito legal, e eu gosto que a personalidade de cada personagem fica clara em vários momentos diferentes, tipo essa aqui onde tá todo mundo sentado no cinema. São vários movimentos pequenos que contrastam a personalidade de cada um. E enquanto tá tudo isso rolando, o Aki está só parado assistindo o filme. Mas acho que a parte que eu mais gosto dessa abertura é a maneira como a música conversa com o visual mesmo. Kickback é uma música muito agitada, mas com vários momentos de calma nela em si. É tipo uma montanha-russa, a música te dá uns momentinhos pra respirar e logo depois constrói a tensão. E a tensão dura. Os visuais de Kickback são bem velozes e cheios de transição. Nesses 5 segundos aqui, a gente passa por 4 situações completamente diferentes e ela tem uma transição entre si. O visual da abertura é insano, só que ele consegue encontrar sentido nessa insanidade, passar de uma cena estranha pra outra. E aí quando a música dá uma relaxada, nessa parte aqui do Denji deitado na máquina, o visual também dá uma relaxada, fica mais lento, os planos ficam mais longos. E aí, enquanto construímos a tensão pro refrão, a gente progressivamente passa a ter mais cortes, até a insanidade de antes voltar em total harmonia com o som mais agressivo. Cinema demais, não tem como. Agitado. Sei que parece o básico, mas é porque essa abertura faz isso muito bem. E acho que minha parte favorita é logo depois desse refrão. Inclusive, eu adoro esse planozinho aqui, onde o Denji é jogado no prédio 3 vezes, e os buracos que ficam formam C, S e N. Detalhe legal. É que esse refrão todo intenso é acompanhado por essa cena de ação bem louca. E aí, quando estamos no seu ápice, tanto musicalmente quanto visualmente, a música dá uma leve relaxada. E aí cortamos pro Denji, tipo, quebrando um ovo. É uma conversa muito legal entre o áudio e o visual, a música e o clipe que a acompanha, de certa maneira. E agora que a gente falou bem dessa junção do visual com o musical, vamos falar de uma abertura que o visual é muito simples, mas muito impactante, que no caso de Paranoia Agents é um dos meus animes favoritos. E um dos vários temas de sua narrativa, sem dar nenhum spoiler aqui, é sobre como as pessoas usam fantasia pra conseguir lidar com alguma coisa mais delicada. Esse anime tem o mundo real, as coisas que realmente estão acontecendo, mas cada personagem tem sua versão idealizada desse mundo. Um personagem gostaria que o mundo fosse mais simples e menos cinzento, e com isso ele vê o mundo como se fosse uma arte de
japonesa antiga e ver ele literalmente em 2D. Então os personagens usam fantasia pra lidar com a própria realidade, não de forma mística, mas de forma mental. A música da abertura fala um pouco disso. Tem uma frase que é algo na vibe de as crianças todas estão olhando animadas pra nuvem de cogumelo no céu, basicamente ignorando a realidade do que aquilo é. Só que os visuais a bomba são atômica. Essencialmente isso. É um bando de pessoas em situações horríveis rindo, ignorando a situação horrível onde elas estão agora. A primeira imagem já é muito avassaladora. Eu não vou mostrar porque talvez gatilhos. É uma mulher prestes a pular de um prédio e ela tá rindo. É assim que começa a abertura. Personagens em uma guerra, personagem em um lixão, personagem no destroço de um terremoto, todos ali, todos rindo. É simples, é uma imagem muito simples, mas é bem impactante. Um pouco perturbadora também, essa abertura é um bocado perturbadora. Desconfortável, talvez essa seja a melhor frase pra definir. Ela é desconfortável. E por fim, eu queria terminar esse vídeo aqui falando de algo que eu sempre falo e talvez eu deveria falar um pouquinho menos, que é Jujutsu Kaisen. As duas primeiras aberturas são um saco, que nem a primeira temporada. A primeira música é legalzinha, mas visualmente não tem nada de muito interessante nela, já minha humilde opinião, com exceção do Panda fazendo parkour. Mas as duas aberturas da segunda temporada, Ao no Sumika e Specials, são ótimas por si próprias. Eu discordo, gosto muito da primeira abertura. A segunda eu acho meio foda-se. Tanto visualmente quanto como músicas. Eu acho que teve um dia desse ano que eu escutei Ao no Sumika em loop e mais nada o dia inteiro. Só que o que faz essas duas aberturas serem tão interessantes pra mim é que elas conversam entre si. Specials é muito melhorada porque a Ao no Sumika veio antes. Pra começo de conversa, a paleta de cores das duas. A Ao no Sumika é azul, tá até no nome, o azul que deixamos pra trás. E outra é vermelha. Ela é sempre bem clara e muito bem iluminada, com exceção do Toji e do Nanami por algum motivo, mas tudo bem. E o céu azul tem muito foco, esse céu lindo, sem quase nenhuma nuvem. Nem parece que é da merda. Passa o quê? Passa calma, passa tranquilidade. Esse azul em particular é muito feliz, só que azul também é a cor da melancolia, e é isso que a música meio que fala um pouco sobre. Esse foi o último momento que o Gojo foi realmente feliz. E a gente consegue ver exatamente isso quando a gente vai pra Specials. Ela é vermelha, vermelho, a cor da violência. Ela é escura, ela é sombria. Ao invés da sensação de que tudo vai acabar bem, é a sensação de que tudo vai acabar mal. E fora a paleta de cores, as aberturas em si também se contrastam. O título Jujutsu Kaisen aparece aqui no céu, todo brilhante e pacífico. O título Jujutsu Kaisen aparece lá embaixo no metrô de Shibuya. Tudo escuro e com cadáver das pessoas que morreram nesse início de arco ali. Gojo e Geto vão cada um pra um canto, fazendo um foreshadow do fato de que os dois vão se separar no final desse arco. Gojo e Geto estão andando juntos, mas cada um vai pra um canto. Só que dessa vez tem uma barreira entre os dois, mostrando que não tem conciliação entre os dois mais. Até porque um deles não é mais um deles. O Gojo, que tá em quase todas as cenas de Ao no Sumika, tá absolutamente sempre sorrindo ou rindo, feliz em geral. Specials é a única abertura onde o Gojo não dá um único sorriso. Quem sorri, na verdade, são os vilões, o que já leva pro próximo pontinho aqui. O clímax de combate de Ao no Sumika é divertido. É o Gojo e o Geto só curtindo o poder deles e o quão forte eles são. Os vilões nem têm rosto direito. É só divertido. É uma luta divertida porque o Gojo e o Geto estão se divertindo. A luta no refrão de Specials é mais séria, mais desesperadora. Não pros vilões, eles estão amando, eles estão se divertindo. Só que além do Itadori também não dar nenhum sorriso, a luta em si é cortada em vários momentos por algumas ceninhas do anime em si, de coisas que vão acontecer, só que são coisas do tipo o Choso tendo uma porra de um surto. Então não é bom, não é um clímax agradável. Foda. Essas duas aberturas conversam entre si e eu acho isso uma ideia muito legal. A Ao no Sumika é quase como se fosse a última vez que Jujutsu Kaisen é feliz e Specials é quase como o começo do caos. Tipo, é a partir daqui que tudo vai dar errado. Enfim, essas foram algumas aberturas que eu quis trazer. De novo, não são minhas favoritas. Eu até ia falar da minha favorita aqui, mas eu acabei não falando, sem tempo. Se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo assim, é só avisar. Não é tão difícil, eu gosto de ver aberturas. Eu gosto de lembrar de aberturas. Ok. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! É isso, muito bom. Só vídeo bom. You are my special. Só o lunático do Sakuragi, né? E o outro lunático do Matheus, né? Pra não gostar de specials. Tá o Adriel tentando fazer eu ver esse vídeo. Hoje mais cedo eu tava procurando um vídeo pra fazer react, né? Acabei encontrando o do Guto. Mas eu vi. O canal do Ice tá paradão, né, velho? Há um tempo que ele não posta vídeo. Cara, quanto textão que vocês estão mandando hoje. Cometi um erro aqui. Cliquei no canal cenário transparente, ou seja, um erro. Sem piscine hoje. Tô afim não. Para que se estressar com o Gabriel pra piscine hoje? Eu não preciso disso. Jesus. O Gabriel gastou ponto, meu Deus do céu. Este é o episódio 100 do canal. Imperialismo e Guerra Fria. É um bagulho que eu nunca pensei que eu fosse olhar no canal.
e eu pensei em fazer algo diferente, pensei em fazer algo especial como eu fiz no episódio 50. E a minha primeira ideia foi partir de algumas leituras que eu fiz na minha infância. Então, a princípio, eu pensei em hoje fazer um vídeo sobre os livros ilustrados que eu li na infância. Então, enquanto eu estava revirando meus livros infantis, eu achei algumas coisas interessantes, mas no meio deles eu acabei achando isso. Um livro de uma série publicada no Brasil pelo Thundercats, em 1987, que adaptava episódios da série animada Thundercats como literatura ilustrada. E daí eu acabei pensando, em vez de fazer um grande apanhado sobre diversos livros infantis, focar um pouco na temática que é tratada aqui nesse livro, que o título dele é Êxodo, que é uma adaptação do primeiro episódio de Thundercats. Porque na minha infância eu era muito fã dos Thundercats, inclusive por motivos que eu já expliquei lá no vídeo do episódio 50. Quando eu era criança, uma coisa que me frustrava muito era ver narrativas, desenhos animados, em que no episódio seguinte mudava tudo, né? aquilo que tinha sido desenvolvido no episódio anterior era simplesmente ignorado. Exatamente o meu caso, cara. Nossa, compartilhamos a mesma frustração da infância. Isso me deixava puto pra caralho ainda, me deixa puto com muita coisa, né? Isso me afeta até hoje. Eu sou muito. Não é receoso a palavra. Acho que eu acho que o termo que eu deveria usar isso aqui deveria ser até preconceito, né? Eu tenho certo preconceito com obras que não têm uma narrativa fixa estabelecida, né? Obras que são independentes por si só, né? E aqui eu não tô falando de sei lá, pega Jojo, né? Teoricamente, Jojo em certos momentos funciona coeso no seu próprio universo, e em certos momentos ele funciona separado também. Pega a parte 5, por exemplo, a única ligação que tem com a questão das outras partes é o fato de Jojo ser filho de Jill e o Koichi no começo do bagulho lá e as flechas. Fora isso aí, e o Polnareff. Fora isso, não tem nada, né? Não precisa. Então, obras assim me deixam meio frustrado. Quer um exemplo? Black Mirror. Eu nunca vi Black Mirror, mas eu sei que cada episódio conta uma narrativa própria. Eu não tenho saco pra essas porra, velho. Eu não tenho paciência, não me pega. Desde a infância isso, velho. Eu vi muito desenho na minha infância onde, infelizmente, não tinha coesão nenhuma narrativa. Era um monte de bagulho vulso e foda-se, a lore não existia, né? Então isso sempre me frustrou também. E o que me chamava a atenção na infância bastante eram narrativas seriadas em que o que acontecia em episódios anteriores acabava influenciando o que acontecia a seguir nos episódios seguintes da história. E por Thundercats trabalhar com algumas questões de continuidade, isso me chamava muito a atenção em acompanhar aquela história e ver como os personagens e aquele contexto todo ia se desenvolver. Então na minha infância eu era muito fã dos Thundercats, e quando eu vi esse livro dos Thundercats no mercado, eu convenci meus pais a comprarem ele pra mim. Bom, pra quem não conhece, Thundercats é uma série de animação que foi produzida em 4 temporadas entre 1985 e 1989. A primeira versão, no caso, né? E o que esse livro faz é justamente adaptar o primeiro episódio. Acontece que os personagens, os protagonistas, os Thundercats, eles são de um planeta chamado Tandera, e o planeta está entrando num colapso climático. Esse planeta ele vai acabar, ele vai deixar de existir. Que doideira, né? E a história mostra como um grupo de refugiados sai daquele planeta e tenta procurar um outro lugar para viver. A narrativa vai mostrar a nave em que está, na verdade, a alta cúpula política ali daquele mundo, sendo que o rei deles morreu, e nessa nave ela está levando o Lion-O, que é o príncipe de Tandera, junto com o Jaga, que é um ancião, que é o conselheiro dele, e a comitiva da corte, ali, aqueles membros que acompanham o príncipe. E essa nave, ela faz parte de uma grande frota que está fugindo do planeta para tentar escapar desse desastre climático e encontrar um refúgio onde essa população ela pode habitar. Só que além desse contexto do acidente climático, né, os Thundercats, eles têm um outro problema, que é eles estão em guerra com uma outra facção, uma outra espécie, com outra facção política, que são os mutantes. Os mutantes são inimigos dos Thundercats, e quando essa frota de refugiados está tentando escapar do planeta Tandera, eles são atacados por uma frota militar de ataque dos mutantes. Né, e nisso eles passam por um confronto, essa nave que tá os protagonistas, ela acaba se desgarrando da frota, e separada eles tentam buscar um lugar para viver. E nessa busca eles acabam
cobrindo um planeta que eles podem habitar, Né? que é um planeta azul, que é o terceiro planeta de um sistema estelar, que a princípio poderia ser a Terra de um futuro distante, pós-apocalíptico, mas eles não deixam claro. Só que esse planeta está muito distante, e os Thundercats eles têm que chegar até lá, só que é um tempo muito grande, e o que acontece é que o Jaga, que é o ancião, que ele sabe que ele não vai conseguir sobreviver durante toda a viagem, e o piloto automático dele está danificado, ele manda os outros ficarem em cápsulas, e ele vai pilotar a nave o quanto ele puder, para garantir que a nave deles não vai se desviar da rota no caminho, e os outros sobreviventes, depois que a nave chegar lá no planeta, eles vão poder despertar desse estado de estase e vão Conveniente, né? É uma animação infantil, né? Mas conveniente bastante esse plano dar certo, né? Se ele morrer no meio do caminho, a qualquer momento pode desviar, porra. poder continuar a vida deles e E é sobreviver. meio irônico falar isso daí, sendo que a gente começa já tratando com apocalipse climático, guerra, o personagem já morrendo de cara aí, tá porra. Nesse planeta que eles chamam de terceiro mundo. A nave consegue chegar nesse planeta que eles chamam de terceiro mundo, mas o Jaga ele não sobrevive. Nos termos que a história usa, o Jaga ele sucumbe durante a chegada do terceiro mundo, só que ele desaparece. Ele morre igual o Mestre Jedi, o corpo dele desaparece e depois o fantasminha dele começa a aparecer pra dar conselho. Não todo Mestre Jedi, mas apenas os que se tornam um com a força. Mas nesse processo eles descobrem que uma nave de mutantes seguiu eles até o terceiro mundo, e a partir de então a história dos Thundercats ela acontece com esse grupo de sobreviventes do planeta Tandera, que são os Thundercats, liderados pelo Lion-O, que é o príncipe daquele planeta, que ele saiu de lá quando ele era criança, e quando eles chegam no terceiro mundo, o Lion-O já está adulto e ele tem que aprender a ser o herdeiro do trono, mas ele era uma criança, né? Ele nunca reinou de fato no mundo deles, e agora ele é um rei de refugiados, ao mesmo tempo que um grupo de mutantes que eram os inimigos militares deles lá no planeta original também chegam no terceiro mundo, e os confrontos deles continuam nesse novo planeta em que eles chegaram. E a princípio, o Thundercats é uma história dos heróis, os Thundercats, que dizem que seguem um código de ética moral, que é justiça, verdade, honra e lealdade, contra os mutantes, que são a facção inimiga deles, que a princípio são vilões, e eles começam a guerrear nesse mundo no qual eles estão presos. E quando eu era criança, eu comprava essa história e achava muito legal. Os Thundercats eram os heróis, eles estavam lutando contra os mutantes, que eram os vilões. Só que depois de mais velho, pensando sobre todo esse contexto dos Thundercats, a gente consegue fazer algumas observações que dão pelo menos uma ambiguidade para esse contexto. Porque se a gente parar pra pensar, o Cyber fez o L-Chat. Eles vieram daquele planeta deles que era Tandera, e Tandera tinha dois grandes problemas. Tinha dois grandes problemas que ameaçavam o povo de Tandera. Um deles era o problema ambiental, que estava causando a destruição do mundo deles, e o outro problema era um problema militar bélico, que é o fato deles estarem em guerra com os mutantes. Só que, se o Lion-O era o príncipe de Tandera e aqueles sujeitos que estavam acompanhando ele na fuga do planeta eram os acompanhantes provavelmente nomeados pelo pai dele para escoltar o príncipe, significam que eles eram parte do alto escalão de Tandera. Sim, então, se Tandera tinha dois problemas, a burguesia, um deles era que eles estavam numa guerra e o outro deles era um problema ambiental, será que a alta causado por eles que governava Tandera não tinha alguma responsabilidade claro para deixar que teve. o povo deles entrar numa guerra e continuar numa guerra e deixar o planeta deles entrar num colapso ambiental? O que eles fizeram ou o que eles não fizeram para levar até esse contexto? Mas independente da gente especular sobre o passado de Tandera, o passado dos Thundercats, a gente pode julgar os Thundercats a partir de como eles se comportam e como eles procedem a partir do momento que a gente conhece eles, a partir do momento que eles chegam no vida nova, né? E nós podemos pensar segunda algumas chance. coisas assim. Por exemplo, primeiro, o terceiro mundo se chama terceiro mundo porque ele é o terceiro planeta daquele sistema estelar em que eles chegaram, que é a mesma posição que a Terra está no sistema solar. O terceiro mundo também é um planeta azul e tem várias características ambientais que lembram a Terra. É a Terra, mas aí não quiseram chamar de Terra e é isso aí. Pode nos fazer pensar que talvez o terceiro mundo seja a Terra de um futuro muito distante. Mas é uma série feita durante a década de 1980, entre 1985 e 1989. E nós sabemos que esse era o contexto da época da Guerra Fria. E no contexto da Guerra Fria, terceiro mundo tem um significado muito específico. Aquelas nações que não faziam parte do eixo político que envolvia ali a OTAN e seus aliados, a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália,
Coreia, Coreia do Sul O e Japão, Ocidente, né? que também não envolviam o outro polo político, que era a União Soviética e seus aliados. Quem não estava diretamente vinculada com um desses dois grupos políticos e que tinha menos recursos econômicos e militares no contexto da Guerra Fria era chamado de o Terceiro Mundo. Ainda são, Na hein? prática, Em alguns quem era o lugares. Terceiro Mundo? Era a América Latina, o Caribe, a África, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. É isso aí. Então, países que em geral eram mais pobres, países que em geral tinham menos acesso à tecnologia e a armas, e países que não faziam parte dessas associações diretas com os grandes polos econômicos Foda. e militares do período. E que os dois polos econômicos estavam sempre disputando Pra para ver dominar. quem ia ter mais influência nesses países e também Não mudou ia muita ter coisa, né? acesso aos recursos e às matérias-primas vindos desses países do Terceiro Mundo. É, o se a gente imperialismo. parar pra pensar no contexto dos Thundercats, a gente tem duas potências militares, os Thundercats de um lado, uma potência que é tecnológica e militar, Os mutantes porque do eles outro. chamam o Terceiro Mundo e eles têm acesso a Olha só. tecnologias e armas que a população local do planeta não tem. E do Caralho, outro lado, não. a gente tem os mutantes, que também é uma grande potência militar, eles também têm acesso a uma tecnologia Mas aí e tem o armas bem e que a o mal, população né? nativa não tem, e eles estão em disputa direta com os Thundercats, com a primeira facção, Né? e eles acabam entrando nesse lugar que eles chamam o Terceiro Mundo para continuar a guerra deles, Sim. que eles não estão travando na casa deles. E se a gente voltar de novo pro contexto da Guerra Fria, Caralho, era muito muito bom. comum Estados Unidos e União Soviética, cada um deles armar, financiar e Algum equipar país e uma facção pra diferente cair na guerra dentro de com países outro. do Terceiro Mundo, para É isso aí. essas facções brigarem entre si, Ei. para defender não só interesses próprios das facções Guerra da nativas, Coreia. como também interesses que estavam associados com interesses outros Estados Unidos ou Vietnã. da União Soviética. Então, muitas vezes, disputas políticas entre Estados Unidos e União Soviética Opa. não eram resolvidas num confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, e sim num confronto que acontecia em território de países do chamado Terceiro Mundo, em batalhas travadas por nativos desses países que eram equipados, armados e financiados por essas duas potências. E no contexto dos Thundercats, nós vamos ter essas duas potências militares que são de fora, que elas já estavam em guerra entre si, elas entram no Terceiro Mundo, um planeta que não é deles, e levam a guerra deles, que era de fora, para dentro desse planeta. É isso. E não só isso, não vai ser só uma disputa entre eles, como as disputas entre eles vão começar a influenciar e ter consequências sobre Quer apostar quanto que deve ter algum comentário aí falando de lacração? os diferentes nativos Como assim está levando política para os meus Thundercats? daquele planeta. Então, em vários momentos, nós vamos ver no desenho como os Thundercats estão lutando com os mutantes, e nas disputas entre eles, acaba influenciando, afetando, causando desgraças e problemas para diferentes grupos nativos, e esses grupos do Terceiro Mundo, eles acabam muitas vezes tendo que tomar partido, ou ficar do lado dos Thundercats, ou ficar do Padrão, lado dos né? mutantes, porque a guerra vai acontecer ali no planeta deles, mesmo que eles não participem, e se eles não participar, talvez eles se tornem alvos ainda mais fáceis, talvez os interesses deles sejam ainda menos respeitados. Mas tem outro elemento na diegese de Thundercats que também é relevante. Quando os Thundercats escolhem o Terceiro Mundo, eles não escolhem o Terceiro Mundo apenas por ser um planeta habitável, em que eles podem sobreviver, mas também porque o Terceiro Mundo é um planeta que é rico em Tandrillium. Na série, eles explicam que o Tandrillium É o é um petróleo. combustível que existe no subsolo, É e o que petróleo Terceiro mesmo. Mundo surpreendentemente é rico em Tandrillium no subsolo, e esse combustível Vai tomar usado no cu, como velho. fonte de energia dos equipamentos, da tecnologia e das armas, tanto dos Thundercats como dos mutantes. E a partir do momento em que os Thundercats e os mutantes eles chegam no Terceiro Mundo, eles começam a procurar Mano do reservas de céu. Tandrillium para extrair Tandrillium, para construir seus equipamentos tecnológicos e para servir como fonte de energia para suas armas. Então tem toda uma disputa no Terceiro Mundo entre os mutantes e os Thundercats, É isso aí. que é sobre quem vai ter o controle das reservas de combustível que são naturais do subsolo do Terceiro Mundo. Então, de novo, remete muito a contextos do período da Guerra Fria, que não só do período da Guerra Fria, como do período posterior. Nós vamos ter ali nos anos 2000 invasão do Iraque, Né? uma questão que está muito associada com os Estados Unidos, ocupar territórios estrangeiros que têm grande reserva Foi lá levar a democracy. de petróleo. Muitas das ações políticas militares internacionais dos Estados Unidos e de outros são em função de países que têm reservas de petróleo e supostamente é em nome de libertar esses países, de levar democracia para esses países, ou como diriam os Thundercats, levar justiça, verdade, honra e lealdade para esses países. E os Thundercats eles vão se estabelecer justamente num lugar que tem uma grande fonte de Tandrillium. Só que esse lugar que os Thundercats escolhem na série para se estabelecer é um lugar perto de uma
uma floresta Ó. em que vive uma tribo que são os Hoberbirbels. Caralho. Os Hoberbirbels são os ursinhos robôs que vivem numa aldeiazinha ali no meio da floresta. Furry Mecha. Vocês não esperavam por isso. E eles são totalmente autossuficientes e vivem nessa aldeiazinha de boa. Só que o que acontece? Quando os Thundercats se instalam ali, eles invadem as florestas na terra dos Hoberbirbels, porque ali é um lugar que tem uma grande fonte, uma reserva de Tandrillium para se estabelecer ali e montar uma fortaleza militar deles. É isso, ali. né? Só que essa tribo dos Hoberbirbels vive ali pertinho deles e acaba que os Hoberbirbels acabam sendo também atacados pelos mutantes quando os mutantes vão atacar os Thundercats. E o que acontece? Os Thundercats acabam fazendo um pacto com os Hoberbirbels. Os Thundercats prometem que vão proteger os Hoberbirbels. Os caras arrumaram... É foda, né? Eles trouxeram a guerra pra ali. Os caras não tem nada a ver com essa porra. E tá tratando o invasor com o outro invasor. Ah, não. Eu vou proteger você dos ataques. Ataques que são pra mim. Mas que por caralho motivo ainda pode te afetar. Porque eu trouxe eles pra cá. Olha que legal. Os ataques. E, em troca, os Hoberbirbels vão trabalhar para os Thundercats na construção da fortaleza dos Caralho, puta que pariu, moleque. Thundercats e na extração do Tandrillium para os Thundercats iniciarem o processo Mano, de industrialização olha isso. deles no terceiro mundo. Então, vamos pensar. Os Hoberbirbels Caralho, os Thundercats são muito Estados Unidos mesmo, foda-se. prometem que vão dar mão de obra. Eles vão trabalhar para os Thundercats Caralho, e vai vão se ajudar fuder, os Thundercats a se industrializar e construir suas fortalezas militares. Olha essa Em troca, porra, o que velho. os Thundercats vão oferecer para eles? Vão proteger os Hoberbirbels Olha essa porra, vai se fuder, velho. Muito bom essa de ataques de uma guerra que não existia, que só tá Olha acontecendo isso, porque cara. Os Thundercats foram se enfiar nas terras dos Hoberbirbels. Exatamente. E por isso estão atraindo inimigos. Se os Thundercats saíssem de lá, não seria... escravizaram os malucos com uma guerra que eles trouxeram pra conseguir o pôr do petróleo. E quando descobrir proteger eles, cara. Puta que pariu, velho. mais problema dos Hoberbirbels e eles não precisariam de proteção. Então, o que os Thundercats fazem com os Hoberbirbels é praticamente colocar eles num sistema de servidão feudal. Os Thundercats dão pra eles proteção militar de ataques que nem existiriam se os Thundercats não tivesse ali. São um senhor de guerra, um senhor militar que tá protegendo Caralho, vai se fuder, velho. população local de ataques que são direcionados contra o próprio senhor feudal, que se ele não tivesse ali, aquela população não seria atacada. E em troca, os Hoberbirbels têm que fazer trabalho braçal para eles. É um sistema de servidão feudal. Eles chegam naquele mundo, entram na terra dos Hoberbirbels para pegar as fontes de reservas naturais que estavam naquelas terras e colocam os caras para trabalhar, oferecendo para eles proteção numa guerra que nem é deles e que eles nem precisariam participar se no começo os Thundercats nunca tivessem invadido as terras deles. Que doideira, quando os cara. Thundercats chegam no terceiro mundo, eles acabam construindo relações que são não só coloniais, como são feudais. Eles estão colocando a população nativa para trabalhar como servos de um regime feudal para eles. E os Hoberbirbels continuam vivendo na vilinha deles, na aldeia deles, enquanto os Thundercats passam a viver numa super fortaleza de alta tecnologia que foi construída pelos Hoberbirbels, na maioria, porque eles estão à mão de obra de fato. E a gente pode pensar mais um pouco ainda, porque lá pela segunda temporada acaba chegando no terceiro mundo mais um grupo de pessoas vindos do planeta Tandera. É o Lynx-O, a Pumaira, o Bengali e o Snarfinho, na versão dublada. E quando eles chegam ali em Tandera, eles acabam no momento ajudando os Thundercats, o Lion-O e a comitiva, a corte dele. E nesse contexto é revelado que esse grupo que veio do planeta Tandera, eles são tanderianos, mas eles não são Thundercats. Então, vamos pensar, lá no começo, quando eles fugiram do planeta, os protagonistas, uma terceira o planeta facção deles estava entrando em colapso, estava se destruindo, e a nave deles estava o príncipe, o conselheiro e um grupo de membros da corte, ou seja, estava só a alta nobreza naquela nave, o planeta estava explodindo lá atrás deles, e em nenhum momento eles se preocuparam em colocar o povão dentro daquela nave. Tinha outras naves na frota ali, mas a nave deles ainda tinha um monte de espaço. E é difícil a gente acreditar que é possível evacuar todo um planeta, mesmo usando todas as naves disponíveis. Assim, pô, será que eles não deixaram ninguém pra trás quando eles fugiram? E se eles não deixaram, pelo menos aquela nave deles era uma nave exclusiva da nobreza. Quando eles se desgarraram da frota, em nenhum momento eles pensaram em, vamos voltar pra buscar o pessoal que ficou pra trás. Ou mandar um sinal. Que ficaram pra trás, vamos ajudar eles também a chegar no terceiro mundo. Não, eles foram pro terceiro
terceiro mundo e E azar valeu. de quem ficou pra trás. Então aquela nave, aquele grupo dos Thundercats é o príncipe e a comitiva da corte. E eles são Thundercats. Porque na segunda temporada eles explicam que os Thundercats é um tipo de ordem ali da qual a nobreza faz parte, e esses outros refugiados que vêm do planeta Tandera, eles são tanderianos, eles são do planeta, eles devem obediência ao Lion-O, porque o Lion-O é o príncipe herdeiro de Tandera, mas eles não são Thundercats. Ou seja, o planeta Tandera era um mundo que tinha uma sociedade baseada em castas sociais. Existia a alta nobreza, que são os Thundercats, Sim, e sim. existia o povão, que não era Thundercat e não tinha benefícios de Thundercats e não tinha nem direito de escapar na nave de alta qualidade que ia a nobreza dos Thundercats. E quando esses sujeitos eles chegam no planeta do terceiro mundo e eventualmente eles acabam ajudando os Thundercats, o Lion-O e o grupo dele, o Lion-O acaba ordenando eles como também Thundercats. Eles passam ali pela cerimônia, recebem o título de Thundercats, recebem o brasão dos Thundercats que eles não tinham direito de usar antes. Só que tem um preço. Eles se tornam Thundercats, mas eles não podem viver no castelo dos Thundercats. Eles têm que viver numa torre que fica lá no outro lado dos Cafundó pra vigiar se os inimigos não vão atacar os Caralho, lá era um pau no cu também. Puta merda. Thundercats por aquele outro lado. Então o que o Lion-O faz com esses caras é algo muito parecido com os pactos feudais de novo. Né? Caralho, velho. Ele é povão, ou ele tem algum título, mas um título mais baixo, e chegava o rei de fazer o quê? Olha só, te dou o título de nobreza, te reconheço como nobre, só que tem uma compensação. Você vai ter que pra assumir puta que pariu. um cargo lá na Que fronteira, ninguém quer. lá nos Cafundós, onde nenhum dos nobres da corte quer ir, Exatamente. porque é muito longe da capital, porque as condições são inóspitas, porque é muito perto da fronteira e tu pode ser atacado a qualquer momento, tu vai ganhar o título de nobreza, mas tu vai ter que se instalar lá naquela Cafundó pra ficar lá de vigia caso os inimigos tentem entrar na fronteira. É Então, isso. os pactos feudais muitas vezes eram assim. Um sujeito ganhava um título de nobreza e terras, mas o preço disso é que ele tinha que se instalar nessas terras que eram lá num lugar perigoso pra ficar vigiando e proteger se os inimigos do rei tentassem entrar. E o que o Lion-O faz Incrível. com o Lynx-O, com a Pumaira, com o Bengali, com o Snarfinho, é mais ou menos isso. Olha só, vocês são Thundercats, mas vocês Pau não do vão cu, viver no bicho. castelo com a gente. Vocês vão viver numa torre que fica numa região mais distante, mais perto da fronteira dos inimigos, mais perigosa, pra vigiar, e se der algum problema, Você se vira. nos avisar pra nós não sermos atacados de surpresa, mas vocês podem ser atacados de surpresa, porque vocês são nobres recentes e tem que se arriscar pelo rei de vocês. A estrutura como os Thundercats se organizam no terceiro mundo é uma estrutura que em vários momentos tem elementos que são feudais e em vários momentos tem elementos que são colonialistas. E não é algo que eles Doido, né, foram cara? obrigados a fazer. Os Thundercats eles chegaram num planeta novo que já É, mas é era uma monarquia, cara. Não tinha como ser diferente. habitado e passaram a condicionar aquele espaço e os habitantes nativos daquele lugar a um sistema de organização político-social que era vantajoso para eles, que dava para eles acesso aos recursos naturais, aos combustíveis naturais daquelas terras, independente da vontade dos nativos. Os nativos foram colocados para trabalhar para eles. Os nativos e que se fodem. plebeus do próprio mundo E, inclusive, deles, se até eles não receberam tivessem concordado, eles tinham ido de vala. status social, mas um status social em que eles têm que assumir as tarefas mais complicadas e mais difíceis. E nesse contexto todo, a disputa dos Thundercats com os mutantes continua, as batalhas deles acabam influenciando os nativos, as diferentes populações que já eram nativas do terceiro mundo. Várias vezes eles entram em atrito com algum grupo local, inclusive por disputas de Tandrillium ou de outro recurso. E aqueles que se opõem aos Thundercats porque não querem deixar os Thundercats terem acesso ao Tandrillium ou a outro recurso natural, esses sujeitos são mostrados como vilões nessa narrativa, porque os Thundercats são heróis, Claro, quem se opõe claro. a eles são vilões. E os Robert Birbels e outros grupos nativos que apoiam os Thundercats, que são subservientes aos Thundercats, esses são mostrados como os nativos legais. Os nativos bons do terceiro mundo Foda. são aqueles que aceitam os pactos com os Thundercats. Muitas vezes esses pactos São colocando aceitos de ser eles numa dominados, condição isso aí. inferior de desigualdade. Mas esses são os bons. Os nativos que combatem, que se opõem e que disputam recursos São e os territórios bandidos, dos os criminosos. Thundercats, esses são os nativos maus dentro da narrativa. E é nesse contexto que vale a pena falar do Mun-Ra. O Mun-Ra é um sujeito que ele é um nativo do terceiro mundo, ele é uma múmia que vive num templo que parece muito uma pirâmide egípcia, inclusive ele serve ao que ele chama de os antigos espíritos do mal, que são divindades que são representadas por estátuas que têm uma iconografia que lembra muito a de divindades egípcias. E o Mun-Ra, ele é nativo do terceiro mundo e quando os Doido, né, cara? Thundercats chegam naquele planeta, ele acaba entrando com disputas com os Thundercats
Thundercats por 2 motivos. Um deles é porque ele quer expulsar os Thundercats do terceiro mundo, porque ele considera os Thundercats invasores, e pô, são invasores mesmo. E o outro é porque ele quer a Sword of Omens, que a tradução literal seria algo como a espada dos presságios, que na tradução brasileira virou a espada justiceira, que é uma espada sagrada ali pros Thundercats, que é passada de geração em geração entre os reis dos Thundercats, que é uma espada que ela tem vários poderes, e ela também funciona como uma fonte de energia, e o Mun-Ra, ele tem inveja daquela grande fonte de energia, e ele quer roubar a espada pra ele. Então o Mun-Ra, ele tem 2 objetivos: roubar a espada dos Thundercats, para ele usar aquele poder pros fins dele, em razão dos deuses dele, que são as divindades locais, e outra porque ele quer expulsar os Thundercats porque eles são invasores. Se 2 potências militares em guerra, com alta tecnologia, com alto armamento extremamente avançado, invadisse o meu planeta para saquear os recursos naturais e os minérios e os combustíveis do subsolo, e nesse processo colocar os nativos para trabalhar para eles dentro de um sistema de servidão feudal e continuar com a guerra deles aqui no meu planeta, independente das consequências que esses combates vão causar, eu também ia querer expulsar eles. Se 2 facções alienígenas viessem para a Terra para roubar nossos recursos e começar a guerrear aqui, tirar os recursos naturais e minerar nas nossas florestas, eu também ia querer expulsar eles daqui. E o que o Mun-Ra faz é isso: ele combate os Thundercats para roubar a fonte de energia, mas do mesmo jeito que os Thundercats também estão extraindo as fontes de energia do planeta, e expulsar os Thundercats porque eles não são nativos e eles estão interferindo na política e no sistema de organização social do terceiro mundo. Então o Mun-Ra, ele acaba de alguma forma sendo um tipo de liderança local tentando expulsar esses invasores. E lá na terceira temporada acontece outro fato que também é relevante da gente pensar sobre. Tem um momento em que o Mun-Ra, por ele falhar em conseguir vencer os Thundercats, os deuses que eles servem resolvem exilar ele como castigo. E os Thundercats têm um momento em que eles decidem que eles vão embora do terceiro mundo. E eles vão embora do terceiro mundo porque eles já estão com os bolsos tudo cheio de tandrilo. Eles mineraram um monte de metal do terceiro mundo, construíram naves, construíram computadores, construíram várias tecnologias para eles, extraíram um monte de tandrillium para fazer as tecnologias, as naves, as armas deles funcionarem, encheram os bolsos de tandrillium e querem ir embora do terceiro mundo para fundar a nova Tandera, que vai ser um novo planeta que eles vão lá ocupar para se transformar num novo planeta deles. Só que eles só vão fazer isso depois que eles já extraíram todos os recursos que eles precisavam no terceiro mundo. Nesse momento, o Mun-Ra, ele estava exilado. Ele não era mais um problema para os Thundercats. Só eles vão lá matar o Mun-Ra? Embora do terceiro mundo, os Thundercats decidem bombardear o templo dos deuses que o Mun-Ra serve. Caralho! E depois que eles bombardeiam, os deuses ficam indignados, os antigos espíritos do mal, e trazem o Mun-Ra de volta e mandam eles se vingarem dos Thundercats. Mas, naquele momento, o Mun-Ra, ele estava exilado, ele não era mais uma ameaça. Os Thundercats já tinham pegado todos os recursos naturais que eles precisavam, e eles estavam indo embora. Só que antes de ir embora, eles fizeram uma coisa que eles não precisavam, que era destruir os símbolos religiosos locais. Tem lá uma pirâmide, que é uma grande construção, com as estátuas dos deuses locais. Inclusive essa pirâmide, essas estátuas, elas foram lá só de putaria, derrubar o bagulho, foda-se. A terra, né? Aquilo ali são simbologias dos egípcios da terra que conseguiram sobreviver até esse futuro pós-apocalíptico. Mas antes de ir embora, o que os Thundercats fazem? Não, vamos destruir os templos religiosos nativos. Vamos bombardear o patrimônio histórico e cultural do terceiro mundo, e só depois que eles vão embora. Eles não precisavam fazer isso. Eles podiam simplesmente ir embora com todos os recursos naturais que eles roubaram. Mas não, eles fazem questão de fazer uma... Traduzindo, bora fazer um crime de guerra? Ataque contra os símbolos locais antes de ir embora. Então, se a gente parar pra pensar, apesar de toda a narrativa dos Thundercats serem de uma narrativa de heróis contra vilões, muito do comportamento deles, boa parte da forma como eles se comportam depois que eles chegam no terceiro mundo, em que eles estão num planeta novo, que nenhuma das práticas culturais que eles tinham no mundo original deles, eles precisavam seguir, mas eles fazem questão de construir e influenciar a sociedade ali em volta deles, que eles têm alcance, a colocar os nativos numa condição de servos feudais e de colonizados, extrair todos os recursos naturais, bombardear os símbolos religiosos locais e embora com os recursos naturais. O que eles fazem com o terceiro mundo é feudalismo, é colonialismo, é um imperialismo. Invadir um território já habitado para roubar os recursos naturais, fazer os nativos trabalhar para eles na extração desses recursos naturais e guerrear com inimigos deles na terra de outros, que pode ser verificada durante esses combates, e depois eles simplesmente vão embora com os recursos naturais e deixam os nativos e as
dela. Se a gente considerar de novo, né, essa Thundercats foi produzida entre 1985 e 1989, bem o contexto da Guerra Fria, né? e não só o contexto da Guerra Fria, como bem durante a era Reagan. E a era Reagan é o auge do neoliberalismo nos Estados Unidos, com todas aquelas políticas de privatização de todos os serviços, mas culturalmente também é um momento na cultura dos Estados Unidos em que vai ser o auge do imaginário heróico do soldado que tem um monte de armas enormes, invade países estrangeiros e mata todo mundo sozinho para defender os interesses dos Estados Unidos e levar a liberdade e democracia para esses países. Pensem em Rambo 2, por exemplo, ou qualquer um desses filmes de brucutus de ação dos anos 80, que eles invadem algum país do terceiro mundo, pode ser da América Latina, do Caribe ou do Oriente Médio, e sozinho com 2 metralhadoras, uma bazuca, vão lá e matam todo um exército e defendem os interesses do governo dos Estados Unidos naquele momento. Então a era Reagan é o auge disso. E o que me faz pensar sobre Thundercats, porque pra mim, nesse contexto, Thundercats pode ser resultado de 2 fenômenos diferentes. Ou Thundercats é uma crítica social extremamente elaborada e extremamente autoconsciente do modo como a cultura dos Estados Unidos fazia política e fazia narrativas. Não me parece ser o caso. A ideia de tu pegar um herói estadunidense durante o contexto da Guerra Fria, mandar ele para um país do terceiro mundo, ele vai lá, mata todo mundo que se opõe a ele, faz todos os nativos que não se opõem a ele trabalhar para ele, ser ajudantes, serem subalternos deles. Aqueles nativos que são subalternos são considerados nativos bons. Os nativos que se rebelam contra a invasão dele daquele país são considerados como os nativos maus. Eles vão lá, colonizam, fazem a sociedade na base da força aceitar modos de comportamento que são dos Estados Unidos, que são do Ocidente, levam os recursos naturais deles e ainda assim eles têm coragem de dizer que eles são os heróis, eles são os mocinhos. Estados Unidos puro. Eles são os vilões da narrativa. Ou Thundercats é uma crítica extremamente autoconsciente disso. Que não é, tá parodiando isso. Olha só, os Thundercats, eles foram lá, eles colonizaram, eles pegaram os recursos naturais, eles bombardearam as culturas nativas, eles pegaram nativos e colocaram para trabalhar para eles, para carregar pedra, para soldar e para construir castelos para eles, levaram uma guerra para esse planeta e ainda assim eles assumem uma pose de que são heróis. Ainda assim eles dizem que eles estão fazendo tudo aquilo, mas é pelo bem dos nativos, porque eles estão defendendo a justiça, a verdade, a honra e lealdade, que é muito parecido com o soldado heróico das narrativas dos Estados Unidos, que invadem países do terceiro mundo para levar democracia e liberdade para esses países, aí, na base da força, mas é democracia e liberdade. O Thundercats foi extremamente autoconsciente e fez isso como um tipo de autocrítica, de paródia, ou o oposto. Thundercats é tão alienado que os autores tão introjetados neles essa cultura da era Reagan dos Estados Unidos, ali da Guerra Fria. Com certeza foi isso. Eles estavam conseguindo perceber que eles estavam reproduzindo naqueles personagens, naquelas narrativas deles, vários comportamentos que são colonialistas, que são feudalistas, que são de invadir territórios, colocar a população local para trabalhar para eles, extrair todos os recursos naturais e sair de lá e não perceber que fazer isso é um grande problema. É um problema bizarro, absurdo. É extremamente não democrático, é extremamente violento fazer isso. Porque reproduz todas aquelas condutas imperialistas que eram promovidas pelas grandes potências ali no contexto da Guerra Fria e que eram absolutamente problemáticas. Traziam vários danos para as populações locais dos territórios em que eles invadiam. Os Thundercats estão lá extraindo combustível do subsolo do terceiro mundo. Pô, o nome do planeta é terceiro mundo. Eles estão extraindo o combustível do subsolo. Me parece que não teria como os autores não perceberem que aí tem uma grande analogia em ocupar os territórios do terceiro mundo para extrair as reservas de petróleo deles. É meio descarado. Mas será que o Thundercats era extremamente autoconsciente e estava fazendo uma crítica a esse comportamento dos Estados Unidos e das narrativas heróicas contadas pelos estadunidenses nesse período? Ou eles eram absurdamente alienados, estavam reproduzindo todas essas condutas sem perceber que, pô, isso não é algo que heróis fariam? E bom, eu não faço a menor ideia de como responder essa questão, então vou deixar para vocês pensarem a respeito. O Thundercats foi uma obra extremamente crítica e autoconsciente às relações militares. A resposta é só análise, né? Você tá fazendo, mas nunca. Só se alguém viesse a público dizer algo do tipo. Comportamentos imperialistas, colonialistas e violentos dos Estados Unidos sem perceber que eles estavam reproduzindo isso e tratando isso como algo heróico. E vou terminar o vídeo aqui com esse problema sem solução. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Porque não gostei ajuda o YouTube a divulgar o vídeo também. Eu também agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, a verdade eu agradeço. Do dislike. Quem ainda não segue o canal, passe a seguir.
seguir, dê uma olhada nos outros vídeos, porque pode ter lá outros temas que sejam de interesse para vocês. Convido também para seguir o Ilha Kaiju nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e onde mais vocês acharem o Ilha Kaiju. Agradeço principalmente aos apoiadores do canal, os apoiadores do canal que sustentam isso aqui, fazem isso poder acontecer e continuar acontecendo. Sou muito grato a eles, inclusive se vocês não conhecem, eu convido para dar uma passada na campanha do Ilha Kaiju lá no site do Apoia-se. E obrigado e até o próximo vídeo. Doideira, cara. Chega por hoje. Mas foi uma boa live. Só uma pedrada, né? Só foi boa porque não teve robô. Aí é foda, bicho. Enfim, chat. 1h30 da manhã. Voo de base aqui. Comer alguma coisa. Ver uns vídeos, sei lá. Talvez ver Star Wars, alguma coisa do tipo. E dormir depois. Beleza? Obrigado a todo mundo que colou aí. Amanhã tem live de novo. Né? Quem não viu o vídeo no YouTube lá do react que eu fiz do Guto, vídeo novo do canal, vê lá. Até porque vale a pena. E eu decido amanhã, né? Se pá, esse com leitura, com gameplay, eu vou decidir aí amanhã. Mas é isso.